Irmãos, nós estamos entrando na 22ª semana em que estamos estudando a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, e nessa 22ª semana nós chegamos ao capítulo 15, e nós vamos ler o capítulo 15, apenas o versículo 1 a 12, embora nós vamos estudar todo o capítulo 15. O capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo vai tratar de um assunto muito sério, muito importante, um assunto que era motivo de problemas dentro da igreja de Corinto, que era relacionado à doutrina da salvação, a doutrina da ressurreição, a doutrina da vida eterna. Nós não vamos nos ater a toda a complexidade e em detalhes daquilo tudo que Paulo trata nesse capítulo. Nós vamos apenas enfocar a razão pela qual o apóstolo Paulo precisou tratar desse tema com a igreja. Você vai ler o capítulo todo em casa, durante a semana você vai estudar esse capítulo todo, vai ler os versículos correlatos que estão no estudo, já está lá no aplicativo e já está impresso também aí com a recepção, para você pegar o fascículo à porta quando sair e estudar. Mas nós vamos nos ater especificamente na razão pela qual o apóstolo Paulo precisou escrever sobre esse assunto nessa carta que ele enviou para a igreja de Corinto. E isto está mais claramente expressado nos primeiros 12 versículos que nós vamos ler. Podemos ler pelo telão ali, na versão que temos. Vamos ler. Acompanhe a leitura. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Paulo está trazendo nesses 12 versículos a questão chave de todo o capítulo, e está nesse versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Este era um problema que estava presente na igreja de Corinto, uma igreja que, como nós já sabemos, estava cheia de divisões, por personalismos, pessoas que se levantaram seguindo outros que não o apóstolo Paulo, que é quem começou aquela igreja desde o princípio, do zero,
que durante 18 meses esteve com aquela igreja, doutrinando-a, até que a deixou para continuar sua obra missionária, tendo deixado lá aqueles que, mais amadurecidos e conhecedores daquilo que lhe foi transmitido, prosseguiram com a igreja. Mas agora estavam cheios de divisões, uns dizendo que seguiam a Paulo, outros a Pedro, o evangelho da circuncisão, outro a Apolo, um evangelho da cultura, do conhecimento, outros dizendo: nós não precisamos de nenhum líder, nem seguir nenhuma teologia apostólica, nós temos a Cristo. E isso levou a problemas doutrinários, que acabaram levando a problemas morais, tornando aquela igreja uma igreja despojada do poder para testemunhar do evangelho de Cristo, de modo a levar pessoas à conversão. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo, então, ele muda radicalmente do assunto, e é nesse versículo 12 que nós descobrimos o motivo que levou a escrever sobre esse tema. Motivados por aqueles que provocavam divisão, apresentando doutrina diferente daquela que receberam do apóstolo Paulo, lá na igreja de Corinto, havia cristãos que afirmavam não haver ressurreição. Para o apóstolo dos gentios, como Paulo passou a ser chamado, que havia proclamado Jesus e a ressurreição de maneira tão destemida e incisiva, a ponto de alguns dos seus ouvintes, quando ele estava lá em Atenas, se convencerem de que ele estava pregando acerca de dois deuses diferentes. Para eles, ele estava pregando sobre Jesus e sobre Anastasis, palavra grega que quer dizer ressurreição, como se ressurreição fosse um Deus e Jesus um outro. Você encontra isso em Atos capítulo 17, versículo 18. Pode colocar para nós? Atos 17, 18. O que é que diz lá? Alguns filósofos epicureus e estoicos, que são duas linhas filosóficas que existiam naquela época, começaram a discutir com ele. Ele é Paulo. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Tal dúvida, portanto, sobre o âmago do evangelho, era motivo de espanto para esses gregos. E embora o apóstolo Paulo tenha decidido não pregar em Corinto, como ele mesmo disse em 1 Coríntios 2:2, nada senão a Jesus Cristo e este crucificado, por mais que tenha enfatizado o significado da cruz, em detrimento do fato da ressurreição, os dois eventos, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, eram inseparáveis, tanto no seu pensamento quanto no seu ensino. Paulo pregava a Jesus crucificado e ressurreto. Então, como algum cristão de Corinto poderia rejeitar agora a ressurreição dos mortos? O que teria dado lugar a tamanho ceticismo, descrença, senão a influência de doutrinas heréticas que entraram na igreja por meio daqueles que a estavam corrompendo e dividindo? E por que esses hereges estavam conseguindo isso? Porque eles estavam lá primeiramente como cristãos convertidos. A resposta certamente está no fato de que os gregos acreditavam na imortalidade da alma, influência que eles receberam das ideias do brilhante filósofo Platão, 500 anos antes de Cristo. A sociedade greco-romana do tempo do apóstolo Paulo vivia sob essa influência. Eles tinham sim uma crença na imortalidade da alma por causa dessa influência de Platão. Para Platão, o corpo era visto como uma prisão e a morte marcava a libertação da alma, impedida de se elevar para o chamado mundo real, do qual todas as coisas desse mundo não passam de sombra.
Os cristãos gregos tinham sido criados sob a influência dessa filosofia e certamente achavam difícil descartá-la, ainda que tendo recebido Jesus como Salvador e Senhor. E além disso, ainda havia algo terrível chamado gnosticismo. Por favor, pode repetir essa palavra? Gnosticismo. Irmãos, você lida com isso todos os dias. Já já você vai ver. Isso está presente dentro da tua casa, provavelmente. Ainda hoje, século 21. Daqui a pouco você vai ter oportunidade de ver se isso aí realmente está acontecendo. O gnosticismo era uma concepção religiosa muito antiga, antes mesmo de Cristo, que veio do Oriente, provavelmente da Pérsia, e que se infiltrou na igreja cristã primitiva, gerando uma terrível heresia que severamente foi combatida já pelos apóstolos Paulo, Pedro e João nas suas cartas. Quando você estiver estudando ao longo dessa semana, vendo os textos correlatos, você vai ver o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o apóstolo João denunciando esse mal dentro das igrejas. O gnosticismo, o que era o gnosticismo? O gnosticismo acredita que há dois deuses, um Deus bom e outro Deus mau, e que o mundo teria sido criado pelo Deus mau, um Deus menor, que eles chamam de demiurgo, e este seria o nosso Deus, o Deus da Bíblia. Daí todas as tragédias que a Bíblia conta: a tragédia do pecado de Adão e Eva, do assassinato de Abel por Caim e todas as demais. Para essa crença, segundo o gnosticismo, para esta crença, as almas dos homens já existiam em um universo de luz e paz, chamado plenoma, mas houve uma tragédia, algo como uma revolta, e assim esses espíritos foram castigados, sendo aprisionados em corpos humanos, como uma cadeia pelo Deus demiurgo, o que os impede de voltar ao estado inicial. Ou seja, todo ser humano na realidade é a encarnação de espíritos que viviam no mundo real, chamado assim por Platão, e que estão aqui como deuses menores. A salvação dessas almas somente ocorreria mediante a libertação dessa cadeia que é o corpo, que é mau, e isso só seria possível através de um conhecimento, que no grego é gnosis. A palavra grega para conhecimento é gnosis. Então, só seria possível essa libertação da cadeia que é o corpo através de um conhecimento secreto, junto com práticas mágicas, esotéricas sobre Deus e a vida, revelados aos iniciados e que dariam condições a eles se salvarem. Segundo o gnosticismo que entrou na igreja cristã, Jesus era um avatar do Deus vivo, e os seus discípulos foram os iniciados que passaram a ter essa gnose, esse conhecimento. Por isso os gnósticos não acreditam na salvação por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, não acreditam no pecado, não acreditam nos anjos, não acreditam nos demônios e nem no pecado original. Para eles o mal vem da matéria e do corpo humano, que são maus. O mal é isso aqui. Isso aqui é o mal para eles. A igreja muitas vezes ao longo da história, teve que se pronunciar contra isso, e muitas vezes relembrou que tudo o que Deus faz e fez é bom. E viu Deus que era bom. Para o gnosticismo, tudo que é material foi criado pelo Deus mau e deve ser desprezado. Assim, por exemplo,
casamento é tido como mau, porque através dele, o homem, corpo, se multiplica. Por que é mau? Porque produz outros homens que são maus. E o apóstolo Paulo, inclusive, teve que orientar a igreja a respeito disso. Nós passamos por isso quando ele fala a respeito de alguns que estavam na igreja, dizendo que não deveria haver casamento. Então, no gnosticismo, tudo que é espiritual teria sido criado pelo Deus bom. Segundo ainda o gnosticismo cristão, o Deus bom, supremo, teria enviado ao mundo o seu mensageiro Jesus Cristo como redentor, chamado Éon ou Avatar. Você já viu isso? Avatar? Está lembrando de alguma coisa? Ou um avatar, portador da gnosis, ou seja, o conhecimento revelado, e que foi transmitido a alguns escolhidos, chamados discípulos, apóstolos, e que leva à salvação, ou seja, a libertação do corpo. Segundo eles, segundo o gnosticismo cristão, Jesus não teria tido um corpo de verdade, mas apenas um corpo aparente. Tudo que as pessoas viam era somente o avatar Jesus. Jesus teria então um corpo ilusório que não teria sido crucificado. Segundo eles, Jesus não morreu na cruz. Você já viu alguma coisa sobre isso? Ou já leu alguma coisa sobre isso? Não? Já já você vai descobrir que já. O gnosticismo está presente na nossa sociedade de hoje também e continua a se filtrar na vida dos cristãos. Agora você começa, a partir de aqui, identificar isso, como é que está acontecendo nos nossos dias também. Há alguns anos, o gnosticismo tem mostrado seus tentáculos através de jogos eletrônicos, desenhos animados, livros de sucesso e filmes que ganharam notoriedade, fizeram sucesso, viralizaram, tais como desenho animado, Dragon Ball e Dragon Ball Z, Ben 10, o filme e o livro O Código da Vinci, de Dan Brown e todos os demais da série, as pseudo-descobertas de evangelhos apócrifos, como o evangelho chamado Evangelho de Judas, que foi frisson há uns anos atrás, você deve se lembrar disso. O evangelho apócrifo de Maria Madalena, de Filipe, de Tomé, e por certo você tem ouvido falar disso. O gnosticismo, queridos, está também na base filosófica e religiosa de muitos movimentos e seitas, como Nova Era, o Espiritismo, o Hinduísmo e outros. Você ouviu falar em Avatar? Gnosticismo. Desenho animado em que o personagem lá, ele sai da realidade dele e ele assume uma outra identidade, como um leão, como uma águia. Gnosticismo. O filme lá, os filmes de Dan Brown, o Código da Vinci, você se lembra o que era no filme? Quem que assistiu o filme? Já leu o livro? Você se lembra o que era o Santo Graal? O Santo Graal seria a filha de Jesus Cristo com Maria Madalena, não foi isso? Ou seja, Jesus não morreu, ele saiu da cruz, o Cristo saiu dele e voltou para o mundo real, espiritualidade. Ele desceu da cruz, continuou vivo, ainda casou com Maria Madalena e teve uma filha, que segundo Dan Brown no seu livro, que se baseia nesses evangelhos apócrifos, não são evangelhos verdadeiros, é o Santo Graal. A pregação do apóstolo Paulo,
gnosticismo, está também na base filosófica e religiosa de muitos movimentos e seitas, como nós vimos. E na época do apóstolo Paulo, havia muitas tendências gnósticas capazes de afastar os cristãos da verdade apostólica, fazendo-os cair em uma concepção super espiritualizada da vida antes e depois da morte. Você está aqui? Está aqui? Você está aqui? Diga eu estou. Você está entendendo? Então regala os olhos aí. A pregação do apóstolo Paulo foi sempre irrefutável em afirmar a ressurreição de Jesus Cristo, como quando pregando aos atenienses, lá em Atos 17, 30 a 34, você vai encontrar isso. Outra situação que estava perturbando a igreja de Corinto em relação à ressurreição dos mortos, era porque havia na igreja os que entendiam que os cristãos entravam na plenitude da herança em Cristo desde o momento da sua incorporação no batismo. Veja as correntes heréticas se fazendo presentes dentro da igreja, por influência de quem? De alguns crentes que foram ganhando notoriedade com essas ideologias, filosofias, teologias pagãs, corrompendo o cristianismo, corrompendo a doutrina dos apóstolos, corrompendo a igreja. Por isso, a gente pegar e ver Paulo chamando a atenção da igreja de Corinto, que tinha dons, mas era uma igreja cheia de pecado carnal. Aqueles coríntios estavam influenciados pelos ensinos de cristãos como Himeneu e Fileto, que afirmavam que a ressurreição já se realizou, ou seja, era apenas simbólica e não haveria uma ressurreição adicional no futuro. Veja o que Paulo ensina, instrui a Timóteo em 2 Timóteo 2, 16 e 17, falando sobre esses dois camaradas e a influência que eles estavam exercendo na igreja para corrompê-la para um evangelho espúrio. Olha o que diz Paulo para Timóteo: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto, dois camaradas que eram membros da igreja, mas gostavam de dar ouvido para certas ideologias, certas filosofias, certas crenças, certas teologias que corrompiam o ensino verdadeiro, santo da doutrina pregada pelos apóstolos, e em particular o apóstolo Paulo, que começa nos primeiros 12 versículos do capítulo 15 dizendo: esse evangelho tem sido pregado como verdade. Por quê? Porque ele é o testemunho daqueles que vivemos enquanto Jesus ainda estava entre nós, e há muitos que ainda estão vivos e que foram testemunhas de tudo isso que temos pregado. Ou seja, não há o que refutar. Mas agora tem uns camaradas dentro da igreja que estão ouvindo a pregação da doutrina dos apóstolos, mas estão dizendo assim: eu não acho que é assim não, porque eu vi o pastor da igreja tal pregando, falando assim, e agora o pastor aqui, aqui não pode isso, aqui não pode, não acho que é assim não. Porque na igreja do outro ali pode isso, pode aquilo, mas aqui não pode. Eu acho que não é assim não. Por que se tornou membro da igreja aqui? Bebe um gole, já você vai entender por que isso está acontecendo e por que isso acontece. Outra situação que estava perturbando a igreja de Corinto em relação à ressurreição, portanto, era essa influência desses dois camaradas, Himeneu e Fileto. E quantos têm se levantado dentro da igreja de Cristo hoje como agentes de Satanás, que nem se percebem estarem sendo, corrompendo os crentes em função do relacionamento de afinidade que tem um com o outro, porque é assim que vai se disseminando o mal, o câncer dentro do corpo de Cristo chamado igreja.
Eu começo a ver diferente. E aí, porque eu tenho um relacionamento mais próximo, de intimidade aqui com o Sérgio, eu já começo a questionar certas coisas. Com base em quê? Na verdade, na doutrina, na teologia bíblica do Novo Testamento? Não. Em quê? Porque eu ouvi um pastor pregar lá, ele fala umas coisas que eu acho que faz sentido, mas não confronta com o que a Bíblia diz. Essa semana eu tive que ir à prefeitura para resolver uns assuntos relacionados ao processo aqui de averbação das escrituras nossas. E é um problema, porque vai para o cartório, cai em exigência, chega lá na prefeitura, o documento que foi feito, o camarada a referência era para a direita, ele botou para a esquerda, era da esquerda e botou para a direita, vai lá, conserta, aí quando volta lá, ele fez aquele certo, mas deixou um outro errado, aí a gente volta lá, é um desacerto, né? E a gente tem que tratar com a paciência. Eu estava com o nosso engenheiro Manuel Carlos, nosso irmão querido. Os irmãos, orem por ele. Ele perdeu a vista direita por causa da diabetes e nós precisamos cobri-lo com as nossas orações. E conversando com ele, ele falando: pastor, é um problema muito sério. A gente vai para a faculdade, a gente estuda, a gente se prepara, não é mole não, pastor. O senhor está vendo o que aconteceu lá em Brumadinho? É Brumadinho, né? Lá em Brumadinho, eu falo Brumadinho, vem Sobradinho na minha cabeça. Lá em Brumadinho, pastor, o senhor sabe o que é isso? O senhor viu lá que o engenheiro disse que ele se sentiu constrangido? A verdade, isso acontece muito mesmo, pastor. Você quer ver uma coisa? Eu sou engenheiro, tem muita gente que chega para mim, e muito pastor, que pega para mim, eu faço o projeto, e ele diz assim: olha, pode deixar que a gente toca a obra. Quando eu vou ver, aquilo que foi colocado no projeto fez diferente. Sabe por quê, pastor? Porque todo mundo é metido a arquiteto e engenheiro. Nesse país todo mundo é médico, todo mundo é advogado, todo mundo é engenheiro, todo mundo se mete em tudo, todo mundo tem um pitaco a dar para alguma coisa. Aí eu estou sentindo uma dor aqui, olha, você toma esse santo, isso aqui é um santo remédio, o cara toma e morre. E não sabe nem que, ele não vai saber, nem ninguém vai saber que foi morto por aquele que deu uma receita. Eu canso de falar isso, não vou cansar de falar não. Tive um pastor muito querido, na época eu estava no seminário, homem de Deus, pastor Paulo. Ele era hipertenso, ele estava tomando uma determinada medicação para controle da pressão arterial. Aquela medicação cuidava para que o sangue dele não engrossasse, porque senão dá um AVC, é isso? AVC, né? Aí ele teve um problema, estava sentindo umas dores de cabeça e tal. O que ele fez? Por conta própria, ele tomou o AS, ácido acetil salicílico. Sabe o que esse remédio faz? Que muitas crianças no meu tempo comiam como bala. E eu conheci muito adulto que comia AS como bala. Alguém aqui conheceu? Era você? Está liberto? Glória a Deus. E o troço tem um gosto ruim, né, irmão? Já botou AS na boca? O troço tem um gosto ruim. Você vê que o troço é ruim mesmo, né? Pois o pastor tomou AS, sabe o que aconteceu? Foi parar no Hospital do Fundão com hemorragia cerebral. Por quê? O sangue afinou tanto que começou a sair pelos capilares. É assim que fala? Teve que abrir a cabeça, arrancar o tampão, para poder tirar o excesso de sangue que estava fazendo pressão contra o cérebro. E por um erro, uma falha lá, esse tampão de osso, que tinha que ter sido colocado adequado para ser preservado, deteriorou e não pôde colocar de volta. Teve que ter sido fechado só com couro cabeludo, não pôde usar nenhuma prótese. E aí a gente olhava para ele, a cabeça dele com aquele troço fundo, e aquilo de vez em quando fazia assim, ó, pulsava. Por causa de AS.
Aí fica um crente lá, pegando e dizendo assim: ah, olha, mas eu tomei isso aqui que é um santo remédio. Irmão, cala a boca, em nome do Senhor. Você não fez medicina, você não é médico para receitar. Ele está dizendo: pastor, é um desacerto, pastor. Tem muita gente ficar aí dando pitaco nas coisas, diz: ah, eu não concordo, mas não tem base para criticar, porque crítica é aquilo que eu falo com base em uma autoridade. Eu não posso criticar uma pregação se eu não tenho a palavra de Deus na minha mente, no meu coração, se eu não conheço, porque o que eu vou fazer é questionar. Se eu estou ouvindo o pregador pregar a palavra de Deus, eu não sei a palavra de Deus, ou eu não pego essa pregação e vou procurar na palavra de Deus e vou analisar à luz da palavra de Deus, tudo que eu fizer a partir dali vai ser questionamento, não será crítica. E tem muito crítico que critica as coisas sem saber, e muitos que se deixam levar por essas pseudo-críticas, essas falsas críticas, e acabam se deixando ser influenciados dentro da igreja e produzindo corrupção. E muitos são aqueles que não permanecem numa igreja como essa, que tem zelo pela verdade, pela doutrina e pela palavra de Deus. Por quê? Porque heresia num contexto como esse não se cria, mas causa uma bagunça, faz uma arruaça na vida de um bocado de gente, e de vez em quando sai um bocado porque acompanha. E por que acompanha? Porque aquilo que está ouvindo é sedutor, é gostoso, bate melhor no ouvido e no coração. Amados, aquela situação que Mineu e Fileto estavam produzindo confundia a igreja, porque não negava a ressurreição de Jesus, mas negava ao cristão qualquer esperança de uma ressurreição futura, ensinando que tudo que se podia esperar era aquilo que se tinha agora. E olha só, esse ensinamento de Mineu e Fileto persiste ainda nos nossos dias, nas chamadas igrejas da teologia da prosperidade, que tem como lema o pare de sofrer, porque dizem eles, confiando em Jesus, você não experimentará mais problemas, você irá prosperar, terá saúde, terá sucesso. E quem não quer ouvir isso? Para esses, o sofrimento não tem lugar no cristianismo, porque Jesus já conquistou, dizem eles, o direito para vivermos aqui uma vida plena, e todo sofrimento é responsabilidade dos espíritos imundos, dos encostos. Ou seja, não há lugar para consequências ruins advindas de más escolhas por parte de crentes que sejam fiéis, dizimistas e ofertantes a Deus. Você é dizimista, você está ofertando, então você vai prosperar, porque Jesus já conquistou isso na cruz, é seu direito, a sua herança. Não pode. A única razão para você estar passando por isso aí é porque você não é aquele que faz sacrifício, você está muito preso na carne. Mas se você é desprendido, se você dá, e dá com generosidade em quantidade, então você pode estar certo que você não vai passar por problema, dificuldade. Você vai ter que prosperar, você vai ter que ser, você vai, daqui a pouco você vai dizer, eu não tinha nada, hoje eu tenho carro, hoje eu tenho casa, hoje eu tenho empregado, hoje eu viajo para Miami, porque eu sou da primeira igreja de Belfort Roxo. Já reparou que não existe nenhuma mensagem nessas igrejas para dizer o salário do pecado é a morte? Você já ouviu algum desses pregadores pregarem tudo aquilo que semear, isso vai colher? Já, ele diz, tudo semear você vai colher. Você semeia dinheiro, oferta, e Deus vai abençoar e vai te fazer próspero e não vai ter mais problema. Está sofrendo? Para de sofrer. Como é que você para de sofrer? Vem aqui dar o que você tem.
se despoja das coisas da carne, porque a carne é má. Não é isso que o gnosticismo fala? A carne é o mal, tudo que é material é o mal. Então você se despoja, mostrando a sua espiritualidade, e o Deus Todo-Poderoso, que é bom, vai te abençoar com prosperidade. Amados, é óbvio que tal doutrina atrai, enche os templos daqueles que desejam uma vida confortável, uma consciência limpa, mas também escraviza a muitos na culpa, porque não são convencidos de que essa pregação não se encaixa na realidade da sua existência. Por quê? Porque eles não têm fé suficiente, razão pela qual devem fazer sucessivos sacrifícios financeiros para provarem que a conquistaram e então experimentarem a provisão da bênção de Deus. Eu estou lá, estou entregando uma oferta, mas eu não estou prosperando. Aí qual é a pregação, o discurso? É porque você não tem fé suficiente ainda. É porque ainda você não alcançou a fé que precisa. A fé que vai remover montanhas. A fé que Jesus diz que se você tiver como um grão de mostarda, o cara já deu o carro, o cara já deu o 13º, o cara já deu o dinheiro do aluguel, que é ensinado a dar. Você tem aí? Prova para Deus que você tem fé. E por que ele continua voltando lá e dando? Porque ele está vendo a propaganda. Antes eu não tinha nada, agora eu tenho tudo isso. E deixa eu dizer, muitos conquistam mesmo, sabe por quê? Porque se você acreditar, se você olhando para as adversidades da vida, você tiver uma disposição positiva dentro de você, de que você vai conseguir, meu irmão, você passa por cima de toda a dificuldade. Você está desempregado, mas quando você foi para a entrevista, depois de um ano, você não está lá assim não, você está assim, eu estou desempregado, mas eu vou conseguir. E aí quem vai estar entrevistando vai olhar e vai dizer assim: determinação, foco, disposição positiva, esse cara eu preciso na minha equipe. Aí chega o outro lá que tem competência, cheio de diploma, trabalhou em várias empresas, mas ele está lá cabisbaixo, desanimado, não quer. Quem quer contratar um cara assim? Pode esse cara na minha turma aqui, ele vai contaminar os outros com esse baixo astral aí, está fora. É óbvio, essa doutrina atrai, mas também escraviza, porque é mentirosa. E daí há certos jargões na boca de muitos crentes, como o quê? E aí, irmão, tudo bem? Só vitória, irmão. Só vitória. A outra, recebo. Pastor, porque Deus vai lá, levanta a mão, recebo. Eu recebo. Ontem, irmãos, tem as coisas que eu vou te contar. Eu não tenho estômago de urubu, então eu recebi de um pastor assim: felicitações pela sua data natalina, profetizo sobre a tua vida que a partir desse momento, esse ano, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, receba. Eu falei: Senhor, queima em nome de Jesus, queima, Senhor, porque a palavra profética de um pastor que é profeta vai mudar a minha existência, porque ele falou. Eu só tenho que receber, eu só tenho que crer nisso. Recebi. Isso é misticismo, é misticismo. Por todo o capítulo 15, o apóstolo Paulo expõe o princípio e o fato da ressurreição, amados, como sendo o ponto central do evangelho. Para o apóstolo Paulo, assim como para os demais autores do Novo Testamento, o cristianismo se preocupa com a ressurreição dos mortos. Isso significava necessariamente a ressurreição da pessoa toda, e não apenas da sua alma ou do seu corpo, ou mesmo da sua personalidade. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, irão encontrar com ele nas alturas.
é a ressurreição do corpo. A palavra claramente diz: o mar dará àqueles que tragou, a terra dará àqueles que foram enterrados nela. Como é que vai acontecer isso? Eu não sei. Depois que me sepultar, eu não sei como é que vai ser, cara. A minhoquinha vai levar um pedacinho meu para um lado, a outra vai levar para o outro. Como é que vai ser esse negócio? Eu não sei. Eu vou virar, sei lá, cálcio, ferro, zinco. Para onde vai estar tudo? Vai estar tudo no meio da terra. Eu não sei. Eu sei que será assim, porque está escrito, e eu creio, é Deus falando, vai ser. Ele, com a palavra, criou tudo que existe do nada. E disse Deus: haja, e passou a existir. Isso é nada para ele. Deus ressuscita Jesus da morte. Não é Jesus quem ressuscita por sua própria vontade. Lá no capítulo 15, versículo 15 a 23, você vai ver isso. Se foi Deus quem ressuscitou Jesus dos mortos, Ele também ressuscitará aqueles que estão em Jesus. É o que afirma o apóstolo Paulo. Paulo chama, e ele ouviu de Cristo, ele recebeu do Senhor. Paulo chama a atenção daquela igreja, irmãos, para não só voltarem à verdade, mas também para ensinar o crivo, para jamais se desviarem dela. Está lá no versículo de 1 a 11 que nós lemos. Quais são estes crivos da verdade? Que Jesus morreu, mas ressuscitou, apareceu a Maria, apareceu a Pedro, apareceu aos discípulos naquele cenáculo, apareceu aos 2 de Emaús, apareceu aos apóstolos, apareceu uma multidão de uma só vez, porque Ele ressuscitou. E Ele foi para a glória, sob o testemunho de todos, e muitos permaneciam vivos enquanto Ele ainda estava escrevendo aos Coríntios. Tudo o que eles precisavam fazer é voltar à doutrina dos apóstolos e refutar toda e qualquer outra que viesse depois. Sabe o que nós aqui precisamos fazer para a gente não cair nas mesmas heresias e erros, aqueles mesmos e outros que surgirem? É sermos fiéis, permanecendo na doutrina dos apóstolos. Qualquer acréscimo ou conflito com a doutrina dos apóstolos, irmãos, deve ser refutado veementemente. Eles foram as testemunhas oculares e auditivas de todos os acontecimentos referentes a Jesus, o seu ensino. Portanto, quem veio depois e não fosse creditado pelos apóstolos, não devia receber crédito, mas ser rejeitado. É por isso que quando quando Paulo e Barnabé são enviados, foi a liderança, os apóstolos reunidos, que orando, receberam a direção de Deus e comissionaram eles. Eles não foram por conta própria. Tem muita gente se fazendo pastor por conta própria. Não tem uma igreja séria, não tem uma denominação séria, não tem um critério sério para consagração ao ministério pastoral. E é por isso que a gente está vendo tanta bagunça por aí, e tanta igreja batista se corrompendo, e tanta igreja batista saindo, abraçando teologias e doutrinas espúrias, recebendo no seu quadro pessoas que não foram casadas, mas que fizeram um contrato legal de uma relação espúria à luz da palavra de Deus, aceitando na membresia e para o batismo pessoas que não abandonaram o pecado, mas permanecem naquele estilo de vida e são aceitas assim mesmo. Os fatos históricos testemunhados pelos apóstolos compõem o ponto central do Evangelho, os quais os cristãos devem reter como ensinado por eles, os quais são: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, apareceu a Pedro, aos 12, foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por fim apareceu a mim no caminho de Damasco. Aqueles cristãos não tinham a Bíblia para consultarem. Os crentes da igreja de Corinto, eles tinham quem? A Bíblia. Como é que eles recebiam a palavra de Deus?
pelo apóstolo Paulo. Tudo que tinham eram os ensinos dos apóstolos, e muito especialmente do apóstolo Paulo, que foi missionário entre eles, iniciou aquela igreja, cuidou dela por 18 meses ensinando a palavra, porque agora estava se deixando corromper por certas ideologias vindas por irmãos que foram crescendo em proeminência dentro da igreja. Uma das razões é relacionamento de afetividade. Olha para quem está do teu lado. Você pode gostar muito desse irmão, você pode se dar muito bem com ele, mas se você não tiver firmado na palavra, um dia que ele errar, você vai errar junto. Assim como aquela igreja foi atacada por heresias e ideias perniciosas que estavam desfigurando e dividindo, da mesma maneira hoje, irmãos, a igreja de Cristo enfrenta investidas com o mesmo propósito maligno: roubar, matar e destruir. A diferença daquela igreja, ouça isso, para a igreja de hoje, é que nós temos ao nosso alcance a verdade eterna revelada, a Bíblia Sagrada. Nela encontramos a doutrina toda dos apóstolos, a revelação de Deus para ser consultada por todo aquele que deseja o conhecimento de verdade, os princípios, os valores pelos quais nós devemos viver. A razão pela qual hoje a igreja cristã enfrenta todos os percalços é pelo mesmo problema que a igreja de Corinto passava: o desejo de uma interpretação bíblica que satisfaça as inclinações para um viver terreno que contemple a realização dos sonhos de uma vida farta, saudável, sem sofrimento, sem problemas materiais aqui na terra, sem constrangimento com os outros contra os quais terá que lidar, no sentido de não concordar, e isso faz não pertencer a determinados grupos. Ainda que em detrimento da vida após a morte, como se não houvesse a ressurreição e julgamento para dar o destino eterno a toda a humanidade. Não tem como viver sem sofrimento nessa terra, irmão. Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas as pessoas querem isso, não querem ter problema. Alguém que quer ter problema? Nem eu. Os coríntios estavam perdendo a fé na ressurreição, estavam abrindo caminho para um comportamento moral displicente, e eles acabariam seguindo os padrões dos que cercavam, porque, diz o apóstolo Paulo no verso 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas você sabia que esse texto não é do apóstolo Paulo? É de um autor grego. Você vai conhecê-lo durante o estudo que você vai fazer durante a semana. Paulo está fazendo a citação de um autor grego, que em um dos seus livros faz esta afirmação. Isso é um aforismo. O que é isso? Ele está usando uma sentença, um texto que carrega em si uma lição moral, que é não refutada. Quem pode dizer contrário disso? Verdadeiramente, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo está falando daquilo que eles já ouviam falar, já sabiam, que eles acreditavam, e é isso que ele está dizendo: vocês tomem cuidado. Vocês não sabem que as más conversações corrompem os bons costumes? Paulo poderia usar um outro adágio, ou um texto como um adágio, por exemplo: toma cuidado, aquele que com porco se mistura, farelo come. No verso 34, o apóstolo chama a atenção dos cristãos daquela igreja, e igualmente serve para nós hoje o mesmo, quando ele diz: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e digo isso para vergonha vossa. Sabe por quê? Porque você que está aqui há 15 anos, 10 anos, 20 anos e não conhece a palavra de Deus, você não tem nada para ensinar quem chegou ontem. E quem chegou ontem pode estar cometendo erro, porque não tem você que está mais contato com ele do que eu, que sou o pastor, para instruí-lo na verdade. E Paulo diz: digo para vergonha vossa. Por que deveria ser para vergonha deles? Porque Paulo lhes ensinara a doutrina e eles não estavam ensinando aos demais.
E por que nós? Porque nós temos. Você tem Bíblia? Quem tem Bíblia, levanta a mão. Tem Bíblia? Porque você tem Bíblia, nós temos a Bíblia Sagrada. Está ao alcance das nossas mãos, dos nossos olhos, do nosso coração, com toda a liberdade, enquanto muitos povos e nações em nosso tempo ainda não têm essa liberdade, não têm essa bênção, e deveríamos saber a verdade para ensinar. Mas quantos são os crentes que sabem? Mas quantos são aqueles que dizem: eu não acho que é assim não? Baseado em quê? O apóstolo Paulo, ele encerra esse capítulo, eu estou encerrando também, conclamando toda a igreja para a unidade em torno da verdade. Olha como é que ele chama a todos eles, mesmo aqueles que estavam errados: meus amados irmãos. Então ele chama, encerrando esse capítulo, conclamando toda a igreja para a unidade em torno da verdade, porque a morte é certa, assim como a ressurreição depois dela, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus, razão pela qual devemos ser firmes, ou seja, não nos deixarmos influenciar por doutrinas espúrias, não verdadeiras, nem sermos levados por pensamentos ou sentimentos de desânimo e abatimento. Devemos ser constantes, diz o apóstolo Paulo, ou seja, não nos deixarmos diminuir o passo ou pararmos a caminhada cristã e o ministério da igreja, independente da situação que enfrentarmos. E ele diz ainda: sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque podemos estar certos de que o que fizermos assim será recompensado com a ressurreição para a vida eterna em Deus, que foi conquistada por Jesus, a quem recebemos como único, eterno, suficiente Salvador, mas precisa ser também Senhor das nossas vidas, para que as nossas decisões, as nossas escolhas, o nosso estilo de vida dê prazer ao coração do Pai. Você pode pensar sobre isso? Os problemas pelos quais a igreja de Corinto passava, irmãos, são extremamente atuais, estão presentes no nosso tempo, estão presentes em nosso meio também hoje. Vivemos em meio a muitas ideias estranhas à verdade bíblica e que, vez por outra, estão se infiltrando no nosso meio através de pessoas influentes que vão ganhando notoriedade no nosso meio. Os jovens vão para a faculdade e recebem muita informação apresentada como sendo verdade, onde são constrangidos a negar sua fé bíblica, por exemplo, em relação ao Big Bang, a teoria da evolução, a identidade de gênero. As novelas e programas de auditório da TV vão sutilmente incutindo ideias para corromper os escrúpulos das pessoas, objetivando levá-las a não se oporem à corrupção dos valores tradicionais cristãos que formam a sociedade, tais como o homossexualismo, a identidade de gênero, a inocência das crianças. Como é que você se comporta em relação a isso? Como é que você se comporta com relação ao que seu filho está assistindo na televisão? Ou pelo YouTube? Ou lá no Netflix? Como é que você se comporta no uso de um equipamento que é um recurso extraordinário chamado televisão? Quantos crentes são viciados em novela e se deixam corromper pelo doutrinamento sutil, subliminar através delas? A igreja é a soma de todos os membros. Cada família, cada lar é uma célula desse corpo de Cristo chamado igreja. Como é que podemos proteger a família e a igreja das influências ardilosas e satânicas que querem se infiltrar e corromper a sã doutrina, se não protegermos a nós mesmos? Como diz a palavra de Deus sobre tudo que você deve guardar, guarda o que entra dentro de você.
Guarda teu coração. Seja santo, separado e exclusivo para Deus. Você já leu a Bíblia toda? Se já, quando você terminou de ler a Bíblia toda, você voltou lá de novo no Gênesis e começou a ler de novo? Ou porque já leu a Bíblia toda, você se satisfez e disse, tranquilizou a sua consciência: ah, já li a Bíblia toda, agora eu não preciso mais disso. Se você não leu a Bíblia toda e tem pelo menos um ano desde que foi batizado, o que você está esperando para aprender de Deus, demonstrando fidelidade à aliança que fez com Ele para a sua salvação? Porque a razão pela qual Satanás tem se infiltrado dentro das igrejas, destruindo o poder da igreja, para levar os perdidos à salvação, está em que os crentes hoje estamos apáticos, preguiçosos, materialistas, vaidosos, acomodados, por tanta influência maldita que entrou no coração, através dos olhos, através dos ouvidos, por aquilo que viu e recebeu, que faz com que os escrúpulos morais já não existam mais, e por causa disso, virgindade, santidade no corpo já não é mais um valor, nem para a juventude e nem para os de meia idade. E não poucos púlpitos estão corrompidos pela mesma razão, acomodados pelo fato de que o povo não quer ouvir uma pregação que os confronte, uma pregação que fale de pecado, uma pregação que os constranja a viver em santidade e os conduza, os remeta a o conflito entre viver o que o sistema que rege a sociedade diz que deve ser, que é o correto, que é o politicamente correto, e aquilo que diz a palavra de Deus. E tem que fazer uma escolha. A maioria quer viver um evangelho do você pode. A maioria quer ouvir um evangelho da caixinha de promessa. Está escrito: você é mais que vencedor sobre todas as coisas por causa daquele que te amou. Profetizo sobre a tua vida. A vitória é certa. Receba essa palavra de vitória na sua vida, sem que a pessoa tenha que abandonar o pecado, sem que ela tenha que confessar os pecados, sem que ela tenha que viver uma vida de santidade.